Essa semana saiu o censo da população de 2026 e parece que o Japão ele foi à loucura com a quantia de notícias que saiu referente ao declínio populacional, porque foi uma queda meio bruta, né? Se você for olhar essa matéria, por exemplo, ela fala que de 2000 a, de 2020 até o ano de agora foi-se embora 3 milhões de pessoas, né? Cerca de 2,5% comparado com o último censo que aconteceu anteriormente no ano de 2020. Então você vê que não está sendo reposta essa galera e foi uma curva muito forte nesses últimos 5 anos. E aí o que aconteceu? Saiu essa notícia aqui, saiu outra notícia no mesmo jornal falando dessa queda. Então, você tem uma ideia. E é no mesmo dia, não é nem em período de semanas ou dias diferentes. Foi literalmente no mesmo dia. Então, a galera começou a trazer análise, falando que teve crescimentos distintos e só Tóquio cresceu. Enfim, saiu uma chapoletada de informação. E aí, nesse vídeo aqui, o que eu quero fazer com ele? Eu quero trazer uma análise multifatorada do que realmente está acontecendo aqui no Japão. Eu quero trazer aqui os principais pontos, né? Ver quem de fato é o culpado disso. Ou, de repente, quem são os principais culpados? Seria, por exemplo, a mulher, que está muito independentona e mimimi? Seria, de repente, o homem, que ele está muito Red Bill e indo atrás do seu próprio caminho e esquecendo de relacionamento? Ou, de repente, seria o governo, que só está fazendo merda e cagando regra aí para infernizar casamento, e aí a galera literalmente desistiu de casar e ter família. Fica aí com a gente que eu vou falar um pouco sobre como está essa situação aqui no Japão, porque saiu muita informação ao mesmo tempo e eu acho que a gente pode traçar uma boa análise do que acontece de fato aqui no Japão. Dado que eu moro aqui, eu consigo ter uma ideia, né, de como que é a cultura aqui internamente e por que está acontecendo toda esse declínio. Eu confesso que inicialmente eu tinha a visão bilateral que de repente poderia ser culpa das mulheres ou de repente até culpa dos homens, porque vira e mexe você ouve muitas histórias de que o homem japonês é aquilo. Parece que toda a sociedade tem uma visão extremamente negativa do homem japonês, enquanto que as mulheres geralmente têm uma boa fama aqui. E assim, eu sou duvidoso para dizer, mas tem boa fama mesmo. Claro, tem suas exceções, mas tem alguns pontos negativos que levam elas a não cooperar tanto nessa parte de família, que vem tendo algumas mudanças nesse sentido. Mas, bem, antes de chegar nesse ponto, vamos falar da matéria. A aceleração do declínio populacional é a superconcentração em Tóquio. Dados preliminares do censo mostram quedas recordes, tanto no número de pessoas quanto na taxa de declínio, aumentos apenas em Tóquio e Okinawa. Essa matéria específica eu não li ela inteira, eu li uma outra que fala quase que a mesma coisa, mas essa aqui eu acho que ela está dando ênfase que em três grandes capitais acabaram reduzindo o tamanho das pessoas que habitavam. Então seria Saitama, Chiba e Kanagawa. Eu já tive em Saitama, foi inclusive a primeira cidade que. Eu não sei se é bem cidade ou estado. Eu acho que é estado porque dentro de Saitama você tem algumas cidadezinhas. Aí Saitama, eu não lembro exatamente onde, mas foi o primeiro local que eu fiquei quando eu vim morar pra cá. E um ambientezinho bacana, cara. Não é assim totalmente tecnológico e futurista como Tóquio, mas é uma cidadezinha que lembra bastante Sorocaba. Essa aqui lembra bastante Sorocaba. Shiba eu não cheguei a visitar. E Kanagawa já é levemente mais futurístico. Eu achei Kanagawa como se fosse um São Paulo, só que melhorado, uma versão melhorada.
E, cara, esses três locais aqui, eles estão com queda. A população não cresceu, reduziu. E geralmente, segundo a matéria, esses lugares são conhecidos por ter crescimento positivo. Então foi um grande choque para os japoneses olharem para esses lugares aqui, que teoricamente são centros urbanos que atraem pessoas, terem essa queda. E para mim, Kanagawa, eu achei muito louco, porque minha namorada, ela morava lá, minha mulher atual agora, ela morava lá e, cara, eu cheguei a ver muitas vezes, eu fui para lá e eu via a quantia absurda de pessoas que tinha lá, eu via, às vezes, não com toda a frequência quanto o Tóquio, mas eu via também carrinhos de bebê, criançada levando, o pessoal levando a criançada para passear. Então era um ambiente familiar no Kanagawa. E saber que teve uma redução de 44 mil habitantes, tipo, teve uma porcentagem negativa na expansão populacional aqui, foi meio que uma surpresa para mim. E o único local que está tendo multiplicação de pessoas é em Tóquio. Tóquio é bastante conhecido por ser assim, literalmente formigueiro humano. Você tem muito turista e também estrangeiro que vem morar aqui. Então eles vêm e se multiplicam, né? Fazem valer a palavra do Senhor e multiplicam-se como se não houvesse amanhã. E dá bastante problema na parte de creche. Creche, para quem não sabe, em Tóquio é de graça. E dependendo do local, é muito difícil você achar local para você colocar a criança na creche. Tem bastante esse ocorrido de repente a mulher ela sair do trabalho, ela procura creche, não consegue achar creche, ela precisa deixar o seu trabalho justamente por não ter vaga em creche alguma aqui no Japão. Melhor, aqui em Tóquio, corrigindo. Porque fora de Tóquio, você tem vaga, só que você não tem trabalho. Aí é que fica complicada a situação, né? Você teria que viajar para uma certa distância, deixar a criança ali na creche, voltar e depois ir para o seu trabalho. Então você teria, de repente, 2 horas mais ou menos só nesse deslocamento. Ia ficar bem maçante. Então, é uma situação bem complicada essa questão de redução populacional, porque esse é só um dos pontos, né, que eu trouxe aqui, que é a questão de creche. E você só ter atratividades para cultivação de família em Tóquio. Aqui você tem uma outra matéria que, de novo, ela fala que Saitama, Chiba e Kanagawa teve quedas, e ela entra um pouco mais no detalhe quanto aos números, né? Esse é o total de atualmente e teve uma queda de 3 milhões de pessoas. Então teve aí cerca de 3 milhões de velhinhos que partiram e parece que é só isso mesmo. Enfim, então, a partir dessa matéria, eu notei que teve até alguns youtubers que eu sigo, e eu acho que eu recomendo bastante, seria esse cara aqui, para quem domina o inglês, The Japan Reporter. Eu vira e mexe, eu acompanho as notícias que ele lança porque ele tem uns contatos bacana. O inglês dele é meio como posso dizer, tem um acento accent, tem um sotaque ali meio japonês, mas dá para entender bem. E ele traz algumas notícias que acontecem aqui no Japão. Ele traz um compilado de notícias que Japan Go Extinct, ele trouxe um compilado de notícias também que saíram na gringa, né? Japan fala que o número de bebês reduziu, que também está encolhendo e que literalmente o Japão está indo para extinção. Então, esse cara aqui, assim, eu não sei bem qual a posição dele política, no que ele acredita. No meu ponto de vista, os posicionamentos dele era bastante quase que esquerda, assim, do ponto de vista sendo um brasileiro. Mas a explicação que o vídeo traz aí, e de mulheres, essa mulher, por exemplo, que eu estou mostrando, ela fala o seguinte, que por conta da pressão que a maioria
os jovens têm de estudar e de se dedicar à carreira, a questão de você ter casamento, de procurar relacionamento, ficou muito postergado. Então, as mulheres mais jovens, elas acabam por postergar demais, elas ficam nessa de querer entrar no mercado de trabalho, se adaptar bem na carreira, e depois elas procuram relacionamento entre seus 30 e 35 anos. Quanto que os homens, que também estão na mesma faixa etária, eles veem essas mulheres como pessoas de alto risco para você ter relacionamento, porque ali eu acho que ela deu assim, uma maciada na real, na verdade, né? Que ela falou o seguinte, que essas mulheres, elas têm o risco de terem uma gravidade com risco, né? Tem maior chance de ter gravidade com risco. E, assim, é verdade, mas tem toda a bagagem, de repente, emocional e de relacionamentos que não foram bem para ser relacionamentos sérios, se é que você me entende, né? Tem a questão de que as mulheres, elas acabam carregando muita bagagem de relacionamentos antigos, e uma fofoca que eu ouvi hoje ainda em um dos canais que eu tenho aqui do Japão é que tá meio que em alta as mulheres fazer reconstrução de ímen e ginecologista. Então você vê que as mulheres não são muito honestas aqui quanto às suas vidas íntimas. Então é meio que uma perigoso aqui, né? O que os homens fazem daí, eles utilizam a idade como fator de medir se a mulher é segura ou não para eles irem para um relacionamento. E o vídeo fala que os homens ele tende mais a escolher as mulheres que estão ali na faixa dos 25 anos, porque é uma forma de você ter um pouco mais de segurança quanto à gravidez para mais tarde e de repente até essa parte de bagagem emocional física ser um pouco mais razoável, digamos assim, entre aspas. Agora, esse ponto de vista ele é bastante voltado para a galera dos Red Bills que tem aí na América. E é interessante que esse vídeo ele focou bastante nesse ponto de vista, o ponto de vista social de dinâmicas entre homem e mulher. Não chegou a entrar tanto quanto eu gostaria na parte governamental. Chega a pagar um pouco de pau pro governo, falando, pô, o governo dá muitas facilidades. Apareceu uma jovem, uma senhora ali falando que o governo ele dá muitas bolsas, auxílio, de repente, se tiver que fazer alguma operação médica, dá creche de graça, enfim, coisas que eu não sou totalmente favorável, porque você está tirando dinheiro de pessoas que não vão criar família para dar para pessoas que estão tendo filhos, sendo que a pessoa que contribuiu para dar a grana não contribuiu para fazer a família. Então, assim, vamos parar de fazer essa distribuição não muito justa, né? Eu sei que o Japão está desesperado, só que multifatores que impedem a criação de família aqui no Japão, sendo um deles o ponto de você ter custos. Só que não é só custos, como eu falei, tem a questão das dinâmicas entre homem e mulher, né? Tem esses pontos sociais que são pré-concebidos no decorrer dos anos, no decorrer da tradição da sociedade. Você tem a própria questão econômica, que agora que é um outro ponto que eu vou querer entrar aqui, e o vídeo eu acho que ele poderia ter entrado melhor nesse ponto, que é o seguinte, o poder de compra do japonês dentro de 30 anos caiu tanto que o cara que tem um diploma hoje, ele ganha tanto quanto alguém que trabalha em fábrica há 30 anos atrás. Então, o poder de compra está muito desvalorizado. O salário real da galera que caiu muito. Então, o jovem japonês, tanto homem quanto mulher, eles preferem mais andar nos grupos de amigos deles, sair para curtir, porque muitos declaram-se permanentemente solteiros, porque é bem melhor você estar num país assim como o Japão, seguro,
é onde é literalmente o playground, tem muita coisa bacana para fazer. Você com grana, né? Ali depois dos 25 anos que você acaba ficando um pouco mais estável na sua carreira e com um dinheiro um pouco maior na conta, você vai querer curtir a vida, né? Você vai querer viajar, você vai querer comprar suas coisas. Então, você tem formas melhores, assim, mais prazerosas para você curtir a vida, hobbies, comidas, enfim, você tem N possibilidades para você brincar no parquinho de diversões chamado Japão. E às vezes até fora, se você de repente ganha um pouco mais de grana, você vai para outros países e aproveita a sua juventude. Agora, o que que você ganha quando você entra no relacionamento, né? Acaba tendo que se limitar um pouco mais à agenda um do outro. Por quê? Agora eu vou entrar na parte do relacionamento, porque uma coisa é você ter amizades que você vê nos finais de semana. Outra coisa é você ter um relacionamento que de repente você pode querer ver essa pessoa nos dias de semana. Você vai ter que conviver com essa pessoa uma vez que você se casar com ela, ou sei lá, se você quiser vir morar junto com a pessoa desde o do começo da relação, você vai ter muito desencaixe no horário de família, né, de relacionamento, porque uma vez que você está numa cultura onde o trabalho ele é demasiadamente estressante, eu estou falando isso, mas eu falo eu falo desse ponto de trabalho estressante no ponto numa posição privilegiada. Eu não tenho que trabalhar tanto quanto o japonês tradicional aqui no Japão. As empresas tradicionais japonesas, você tem que trabalhar feito condenado, meu amigo. É assim, é literalmente das 9 às, de repente, 9, nos casos mais obscuros, né, de empresas que você acaba encontrando aqui. Tem toda aquela cultura de, tem que sair depois do seu chefe, tem que ficar ali fingindo que você está trabalhando. Esse tipo de coisa existe, é real, e você tem raras empresas que estão saindo desse ponto porque elas querem tornar-se internacionais para atrair talentos internacionais. E aí sim elas querem evoluir para o próximo ponto. São empresas que não são muitas que existem aqui no Japão. Geralmente são empresas que vão permitir que estrangeiros trabalhem, porque eles vão selecionar japoneses que dominam o inglês também para trabalhar ali. Então, essas empresas, elas vão ter um pouco mais de pessoas internacionais, né, estrangeiras ali, e por conta disso, os salários também vão ser um pouco mais atrativos. Mas, enfim, estou falando um pouco da minha posição. O ponto aqui é, a grande maioria não vive nesse paraíso que eu estou descrevendo aqui para os estrangeiros. Eles vivem numa rotina um pouco mais insana, que é literalmente a cultura japonesa, que é a cultura de você viver para o seu trabalho. E o que acontece nessa cultura insana do trabalho japonesa? Você vai para o trabalho ali começa ali pelas 9. 9 horas é tipo das 6 às 8 horas da manhã, que é um puta de um formigueiro, cara. Eu cheguei a pegar, eu tive o desgosto de olhar o trem ali pelas 9 horas da manhã aqui no Japão. E, cara, é lotado, como dizem, tem até tem guardinha que empurra os outros para entrar no trem. Então, não é uma das coisas mais, assim, felizes de você fazer aqui no Japão, de você pegar trem nesses horários de trabalho, horário de pico, porque a grande massa vai para o trabalho ali pelas 9 horas e vão até 9, 10 horas da noite você ainda vê pessoas voltando do trabalho. Essa galera chega ali pelas meia-noite. Isso quando não tem nomikai. Nomikai, para quem não sabe, é a cultura de você beber com seus colegas de trabalho, beber com o seu chefe, para fingir que vocês estão se dando bem, que vocês estão cultivando ali uma boa amizade assim, para descrever bem por que eles fazem esse nomikai, é como se fosse o seu chefe falando, dando feedback de que você precisa se comunicar mais no seu trabalho, você não
pode ficar ali muito quieto no seu trabalho, você tem que melhorar a sua comunicação. Os japoneses, eles acharam meios de driblar esse discurso através do nomikai. O nomikai é justamente a forma de você forçar uma socialização entre eles ali. Então muitos vão meio que sem querer ir, enchem a cara, ficam soltos ali, porque, segundo eles, quando vocês bebem demais, você acaba revelando o seu verdadeiro eu, porque você sente a vontade para soltar tudo que você precisa e quer falar, referente ou à vida pessoal ou à empresa, e aí nesse momento que você realmente conhece as pessoas. É uma filosofia assim, cara, eu não assim, curto muito. Eu, justamente porque eu não sou uma pessoa de beber, eu diria que tem uns 20% de verdade disso, mas uns 80% eu não confio muito bem. Agora, esse é um ponto que também destrói a parte de família. Você vê que as pessoas têm que ter uma fidelidade, uma dedicação para a empresa, a ponto de você acabar ter que deixando a, a parte familiar de lado. Você não, tanto o homem quanto a mulher não tem que se encaixar tanto na agenda um do outro quanto a parte familiar. Inclusive, tem muitos casais que eles entram num relacionamento, mas eles só se veem no final de semana. Minha esposa agora, ela falou que uma vez que você se casa, eu acho que no meio do ciclo de amizade dela, teve amiga que se casou e eles se veem só no final de semana, sem zoeira. Eles são casados, só que eles não se veem em dia de semana, eles só se veem em finais de semana. É como se estivesse indo na fase de relacionamento, para você ter a noção da porrada que é aqui a cultura de trabalho. Então, infelizmente, os japoneses têm mesmo essa cultura forte de trabalho que impedem a população de cultivar melhor os seus laços, né? Tanto homem quanto mulher, eles passam mais tempo com os colegas de trabalho, então é uma tristeza absoluta quando eles não estão numa posição um pouco mais privilegiada. E aí tem uma crescente onda de absurdos que acontece. Por exemplo, esse jornal aqui, ele é um jornal mais nacionalista. Você poderia considerar como se fosse a Revista Oeste, Gazeta, um pouco mais de direita aqui no Japão. É o Sankei. Só que olha só a matéria que eles trouxeram aqui, cara. Visando reduzir a desigualdade de gênero nas áreas de ciência e engenharia, finanças, economia, manufatura, etc. Apoio a meninas de ensino fundamental e médio. Meu amigo, você literalmente não tem quase. Aqui, deixa eu organizar melhor os pensamentos, porque até eu travei nesse momento agora, porque é muita loucura. Foi a matéria mais recente que eu peguei agora. E basicamente o fato da mulher escolher uma área em relação à outra é porque ela tem mais afinidade com aquilo. As mulheres não vão para essas áreas de finanças, economia e matemática porque elas não gostam disso. Elas gostam de interação social, gostam de cuidar de outras pessoas. Então a predominância delas é mais em humanas e na saúde, cuidado de pessoas. O Japão, ele não tem tanto profissional de saúde. Você precisa de profissional de saúde aqui. Eles importam vários estrangeiros aqui para a área de saúde, mas aqui eles querem fazer apoio em áreas de finanças, blá blá blá, números, para literalmente lacrar, meus caros. É importante aumentar o número de mulheres nas áreas de ciência, tecnologia e matemática. Meu amigo, se eu não tivesse mais no levando a sério o YouTube, eu soltaria muitos palavrões referente a isso aqui, porque não é possível tamanha burrice, cara. Porque se você força as mulheres a ir para essa área, você vai ter que importar mais estrangeiro para cuidar na parte da saúde. As partes da saúde não vai mais tanto para frente, você já vê. Eu já trouxe matérias aqui falando que a parte da saúde está meio que desandada, você tem muito custo ineficiente sendo feito ali porque você não consegue contratar tantas pessoas na parte da saúde de fora. Então, você tem uma prática do Japão que eles fazem política pública inútil.
E o que acontece? Essas mulheres vão para essas áreas, que são um pouco mais predominantemente masculinas, onde você tem que se dedicar um pouco a mais para você se dar bem na carreira. Geralmente são do meio corporativo, onde você tem que vivenciar essa cultura do nomikai, de você trabalhar feito condenado dentro da empresa, e você acaba deixando a maternidade de lado. Você vê que o Japão ele tenta olhar para a esquerda e a direita ao mesmo tempo, e aí não rola, porque uma vez que você tenta crescer o número de pessoas em seu país, assim, japonês com japonês, e você tem toda uma cultura que está forçando a mulher sair do seu meio natural para ir num meio um pouco mais masculino. Você tem uma cultura que favorece um pouco mais a a parte de trabalho em detrimento da família, né? Você tem tanto o homem quanto a mulher no mercado de trabalho e eles não têm tempo para construir um relacionamento em dia de semana ou mesmo em final de semana, dependendo do caso. Porque um ou outro quer brincar com seus colegas e amigos. Assim, você não vê eles no dia de semana. Final de semana, ou você quer ver sua família, ou você quer interagir com os seus amigos que você construiu no decorrer da sua vida. Então, o tempo para você ligar para relacionamento e família é isso minúsculo. Você não tem tanto essa ênfase. E além de tudo isso, você ainda tem o ponto de vista entre assim, as ideias de dinâmica entre homem e mulheres. Você tem toda a questão do homem ter a visão de que as mulheres estão muito exigentes, de que as mulheres mais velhas não valem para relacionamento, e é mais interessante nas mais novas. As mais novas, elas estão crescendo na carreira por elas terem uma abundância de olhares e de atração física, elas não se importam tanto, acham que estão tranquilo. Quando chega nos 30, 35, cai do cavalo porque muitas delas não conseguem relacionamento depois. E tem todo esse caos no meio de interações sociais que já acontece e torna as coisas difíceis por natureza, somado a toda a zona que é você cultivar um relacionamento no Japão como um japonês médio. E aí, meu amigo, daí isso aqui, ó. Daí isso aqui, ó. Decadência da população, no sentido de número de pessoas. Então você percebe que, no final das contas, você vê que o governo ele é o maior culpado disso tudo, porque ele é um dos principais elementos que fermentam essa cultura aqui, né, de mover as mulheres do seu meio natural para o meio não natural, onde elas vão ser contribuintes de imposto um pouco maiores, porque as áreas de humanas e saúde, assim, a não ser que você seja médica, né? Elas geralmente não pagam tanto quanto, de repente, finanças e engenharia. Eles querem isso justamente para arrecadar mais a longo prazo. Então, uma vez que você tem mais pessoas no mercado de trabalho, você tem mais pessoas dando imposto para o governo. Então, foi uma jogada assim de forçação de pessoas que não estavam no mercado de trabalho para o mercado de trabalho para que o governo pudesse crescer com a arrecadação. Isso é quase que inegável, você vê que aconteceu em todo o mundo essa movimentação. Você teve a queda do salário real por conta disso, porque imagina que da noite para o dia o número de mão de obra dobrou. Você tem duas vezes mais pessoas a fim de trabalhar do que o normal. O salário ele vai cair, meu amigo. Você vai ter mais pessoas querendo trabalhar por menos. Por que eu vou pagar o mesmo salário que eu estava pagando anteriormente? Então você tem essa queda bruta no salário real, você tem que trabalhar e trabalhar mais, porque acabou tendo uma competição extra, né, que foi forçada por conta dessa entrada das mulheres no mercado de trabalho. É aqui eu digo forçada, né, porque poderia acontecer de forma natural se o governo não tivesse
tomando essas atitudes aí, né? Porque isso aí não é natural. Isso aí é falar, olha só que bacana, vejam só isso, olha só que maravilha. Porque as mulheres por si próprias elas poderiam escolher sem nenhuma influência, mas aqui você está literalmente influenciando elas a tomarem uma decisão segundo o seu próprio gosto, né? E segundo o gosto do governo é arrecadar mais lá no futuro. Então você tem esse ponto do governo mexendo os pauzinhos. Você tem também o governo querendo manter a sua taxa de câmbio baixa, né? O governo ele não quer um iene forte, ele quer manter o iene fraco para que venha sempre mais estrangeiros para cá, principalmente os estrangeiros norte-americanos e europeus. Por que você acha que não tem a separação por estrangeiros aqui no Japão, quando eles falam, os estrangeiros fizeram coisa errada? Eles não querem apontar norte-americano, europeu que vem aqui, compra um monte, fazem merda e vão embora. Eles não querem apontar esses caras. Eles querem meter a faca em quem está morando aqui, os estrangeiros de baixa renda, tipo eu. E aí eles acabam criando essas medidas porque eles não querem de fato criar a medida eficiente que é contra-atacar justamente esses estrangeiros dessa nacionalidade aqui, os galerinha com grana. Então, é aquilo, o governo ele acaba mantendo o taxa de câmbio um pouco mais baixa. Eu acabei indo para um outro tópico que vai dar um bom vídeo, que é a questão de estrangeiros invadindo o Japão, né? E quem são os verdadeiros culpados, mas enfim, a parte da baixa natalidade, né? A questão da economia aqui com a taxa de câmbio é que o povo japonês ele tem que trabalhar muito mais para manter a produtividade alta de uma forma que o dinheiro que está aqui no país ele consiga comprar alguma coisa para manter o poder de compra. Como assim? Se você tem muitos produtos, muitos bens de consumo aqui dentro do Japão, que é produzido por nós, nacionais. Bom, eu não sou japonês, né? Mas nós que estamos aqui morando no Japão, residentes. E você tem uma moeda que também está ficando muito comum, você tem muita moeda, você tem uma igualdade entre produto e dinheiro. Então, se você tem. Você não tem preços muito altos. Agora, se você tem muito dinheiro e pouco produto, o produto ele fica mais valioso, ele fica mais escasso. Quando o dinheiro ele é menos presente, ele é mais escasso, o dinheiro ele fica mais valioso que a mercadoria. E o Japão ele tenta manter justamente as coisas equilibradas, por isso que ele mete o chicote no japonês, né? Você tem essa cultura insana do trabalho para fazer com que as pessoas produzam e o governo japonês consiga arrecadar com as trocas comerciais entre o país estrangeiro e o país Japão. E aí você vê que é todo um mecanismo que foi montado aqui dentro do Japão para que o tempo de família ele não existisse. E aí ele sofre com essa merda aqui, ó. Daí ele sofre com isso aqui. Então, de novo, no final das contas, quem tá zoando o Japão é o próprio Japão, o Estado, o governo japonês. Tá aí o culpado. Não é nem o homem nem a mulher, meus caros. É literalmente o governo. Enfim, se eu esqueci de algum detalhe dos multifatores, considere escrever aí nos comentários. Se você gosta de notícias do Japão, considere se inscrever no canal e deem um joinha para fortalecer. Falou e até o próximo vídeo.